Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje eu tô aqui em Nova York, nos Estados Unidos, e queria falar para vocês um pouco do que eles estão passando aqui com relação ao mercado imobiliário. E claro que fazendo um paralelo com a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato, e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Primeiramente, eu queria lembrar que toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, eu publico um novo vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito, faça isso agora, já deixa sua curtida aqui e compartilhe esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível. Bom, pessoal, o mercado americano é muito estimulado por taxas de juros extremamente baixas, o que torna ele o país mais consumista do mundo. E isso, é claro, que se reflete no mercado imobiliário. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá para a análise. Para começar a nossa análise de hoje, eu queria mostrar novamente para vocês esse gráfico aqui. Foi o mesmo gráfico que eu mostrei no vídeo anterior, que eu estava lá no Canadá, e relembrar as 4 fases, né, do ciclo do mercado imobiliário. Primeiramente, aqui a gente tem recuperação, que acontece logo depois de uma grande crise. Então, isso daqui aconteceu logo depois da crise de 2008, 2009 ali. Hoje nós temos um grande estoque de imóveis, não temos construções, mas temos uma demanda crescente. Depois a gente entra na fase de expansão, em que nós temos novas construções, ou seja, a gente tem um aumento da oferta, aliado também a um aumento da demanda, porque as pessoas ainda querem comprar imóveis. Depois a gente tem um equilíbrio na quantidade de imóveis vagos. Então é a hyper supply aqui é de hiper suprimento. Então nós temos um estoque de imóveis crescente. E na sequência a gente tem a recessão, né, que é caracterizada por uma baixa demanda e uma alta na quantidade de imóveis vazios, ou seja, tem uma oferta muito grande e uma demanda baixa. Hoje o mercado americano ele está nesse quadrante aqui de recessão. E eu vou mostrar para vocês já já. Como eu falei em vídeos anteriores, o mercado imobiliário ele é muito movido por taxas de juros. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que compram imóveis financiam esses imóveis. E se a taxa de juros começa a ficar muito alta, acaba tirando a possibilidade que muitas pessoas têm de financiar um imóvel. Mas as taxas de juros elas são direcionadas para a inflação no país. E é isso que esse gráfico vai mostrar para vocês. Pode ver que a gente vinha num determinado patamar aqui de inflação, considerando a inflação geral aqui, não especificamente para o mercado imobiliário, que eu já vou falar para vocês. E depois aqui de 2021, mais ou menos, a gente começou a ter um aumento muito maior aqui, né, que persiste até hoje, começo desse ano, até metade desse ano, com uma estabilizaçãozinha aqui por conta do movimento que os Estados Unidos está fazendo com as taxas de juros. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver a inflação do mercado imobiliário especificamente, que é o House Price Index. Então aqui você consegue avaliar, né, que a inflação ela vinha dentro de um patamar de estabilidade, mas a partir do começo da pandemia aqui, 2020, ela explodiu, ela subiu muito, né? Eu vou até diminuir o período aqui para a gente conseguir ver, né, mais claramente. Então ela vinha aqui, né, depois da pandemia subiu, depois de 2021, ano passado, ela subiu ainda mais, entrou aqui num patamar de oscilação, e hoje essa inflação ela está caindo, mas ainda assim ela está num patamar de 14%, que é um patamar bastante elevado para o padrão americano. Só lembrando também que o americano ele não está acostumado com altas taxas de inflação. A taxa de inflação americana, como eu estava mostrando para vocês, ela sempre está ali na faixa de 4% ou abaixo, principalmente quando a gente fala de imóveis aqui. E como consequência daquela inflação desenfreada que a gente observou ali no gráfico, o governo americano ele teve que atuar. E percebendo que ele não tinha outra forma de fazer com que a inflação fosse controlada, a gente teve um aumento na taxa de juros. É esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui. Em março desse ano ele teve um aumento bem baixo, né, de 0,25 para 0,5, né, 0,5% ao ano. E depois em maio aqui, vendo que realmente não tinha o que fazer, o governo americano começou a tomar uma medida um pouco mais efetiva e começou a subir de forma mais substancial as taxas de juros. Então a gente saiu de um patamar de 0,5% para 3,25%. Então foi um aumento de mais de 6 vezes o patamar que eles tinham. E aí, trazendo isso para o mercado imobiliário, o reflexo foi esse aqui. A gente teve uma queda aqui, né, no começo de 2020, né, que persistiu até o ano passado, na taxa de juros, porque a taxa básica ainda estava em patamar bastante baixo, e já no começo desse ano, as taxas de juros começaram a subir. E ela saiu no patamar aqui de 3% para quase 7%. Então ela mais do que dobrou. E aí, trazendo um paralelo para o que está acontecendo no Brasil, lá a nossa taxa de juros, né, a nossa inflação, ela já começou a aparecer antes, né? Ela começou a ser combatida antes também.
né? Então a gente está ajustando nossa taxa de juros desde o ano passado. Então a gente começou a ajustar 6 meses, mais ou menos, antes dos Estados Unidos. Então isso fez com que nossa economia ela tivesse num patamar de antecedência em relação ao que eles estão vivendo aqui. Outro ponto também importante é que os Estados Unidos, né, o americano, ele não está acostumado, ele não está habituado com taxas de juros muito elevadas. A gente viu, né, nesse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que ele veio ali de 3% para 7%, o que acaba fazendo com que muitas pessoas não se estimulem a comprar imóveis. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu queria mostrar uma curiosidade para vocês aqui no site do Bank of America, com relação às taxas de juros para 30 anos e para 5 anos. Você pode observar que, ao contrário do que acontece no mercado brasileiro, quanto menor for o prazo para você pagar, menor vai ser a taxa de juros. Então aqui a gente tem a taxa principal e aqui tem a taxa, o custo efetivo total dessa taxa de juros. Então ela vem aqui de um patamar de quase 7% para menos de 6% aqui. Isso mostra uma diferença bastante interessante entre o mercado americano e o mercado brasileiro. Enquanto aqui eles trazem taxas que estimulam você a ter uma dívida de menor prazo, nesse caso aqui de 5 anos ao invés de 30, no Brasil é o contrário. Você tem mais estímulo, né? A taxa que aparece para você, ela é menor se você pagar por mais tempo. Por exemplo, se você tem uma taxa de 12% ao ano, se você financiar por 30 anos, quando você faz esse financiamento por 5 anos, essa taxa ainda vai ser maior, pode chegar a 13%, 14%. Essa é uma característica interessante, diferença entre um mercado e outro. Outra coisa também que eu já conhecia por ter morado aqui há muitos anos atrás, é com relação ao financiamento, né, que a gente utiliza no cartão de crédito. Então você vai lá comprar uma televisão, você paga com o seu cartão de crédito, você pode parcelar em 10 vezes, 8 vezes, quantas vezes a loja permitir. Aqui não, aqui você compra à vista. E se você precisar financiar ou se você precisar pagar parcelado, você precisa fazer uma espécie de financiamento. Outro fator que desestimula pessoas a se endividarem demais. E mantém o consumo constante ali, porque essas pessoas pagam o que elas devem dentro de um mês, no mês seguinte ela não vai ter tantas restrições para fazer uma compra, né? Diferentemente de quando você faz um carnê, né? Por exemplo, da Magalu ali, que você acaba pagando 2, 3 vezes o valor do bem. Aqui eles desestimulam esse tipo de financiamento e também trabalham com uma taxa de juros muito menor, ali, às vezes até inferior a 1%, 2% ao ano. Bom, voltando, né, para a parte dos imóveis aqui, esse gráfico mostra a venda de imóveis. Então você pode observar que em 2020, quando começou a pandemia, a gente teve uma queda muito grande, né, seguida de um aumento gigantesco, pelo mesmo fator que eu falei em vídeos anteriores, né? Que pessoas começaram a ficar mais em casa, perceberam uma necessidade maior de terem casas grandes, e isso fez com que o mercado imobiliário se aquecesse bastante. Na sequência, né, a gente teve uma pequena queda aqui, mais normal do mercado, como aconteceu nos anos anteriores, e, né, a partir desse ano, a gente teve uma queda muito brusca, ainda maior do que a que a gente teve, né, em 2020 ali na pandemia. Isso por quê? Primeiro, pelo que eu acabei de falar para vocês com relação às taxas de juros que subiram muito, pessoas ou foram desestimuladas a comprar seus imóveis ou tiveram que, de fato, devolver seus imóveis, cancelar seus contratos de financiamento. Isso impactou diretamente aqui na quantidade de imóveis vendidos. Já por outro lado, principalmente pessoas que tiveram que vender, se desfazer ou devolver seus imóveis para o banco porque não estavam conseguindo pagar suas hipotecas, nesse gráfico a gente consegue ver que o valor dos aluguéis mais do que triplicou, né, nesse último ano aí, né, principalmente de 2001. Vou diminuir aqui o prazo para a gente conseguir ver. Então, a partir de 2001, ano passado, os aluguéis começaram a subir demais. Principalmente, né, aqui eles voltaram ao patamar, né, e aqui no final do ano começaram a subir demais, porque muitas pessoas começaram a ter que devolver seus imóveis, não mudar seus planos. Então, isso causou um grande impacto no mercado. Então, por um lado, é bom para quem tem um imóvel alugado, e por outro, é ruim para quem tem um imóvel que acabou de comprar ou para quem está vendendo o seu imóvel. Lá no Canadá, eu estava conversando com uma corretora, ela falou que teve cliente dela que acabou perdendo mais de 20% do valor do imóvel, porque teve que devolver o imóvel depois que as taxas de juro começaram a subir. Por conta exatamente do que eu expliquei para vocês. Já no Brasil, a gente está vivendo um momento um pouco diferente. Primeiramente, a nossa inflação, ela sempre esteve em patamares mais elevados, né? Então, pessoas que compraram imóveis
nos últimos 2 anos, elas viveram um momento excepcional. Inclusive, a nossa taxa, esses 13,75 de taxa básica de juros que nós temos no Brasil hoje, ela ainda não é a mais alta que nós tivemos nos últimos 10 anos. E também, né, como eu disse, o patamar que nós estamos já é de estabilidade com perspectiva de melhora nos próximos meses, principalmente aí a partir do ano que vem. Isso também faz com que o nosso mercado tenha ótimas oportunidades. Muitas pessoas estão se desfazendo, né, exatamente pelo mesmo motivo que os americanos estão vendendo suas casas, com valores muito atrativos. E para você ficar sabendo e entender melhor disso, você precisa de conhecimento. Nada melhor do que você se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece. Toda semana eu estou trazendo um novo conteúdo e falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário. E aí, para a gente poder fechar nossa análise, eu queria mostrar de novo essa tabela para vocês. É a mesma tabela que eu utilizei no vídeo anterior, onde eu mostrei aqui o Canadá como o 5º colocado entre os mercados mais borbulhentos ali pela Bloomberg. Os Estados Unidos também têm indicadores muito fortes de bolha imobiliária, então ele está aqui em 7º lugar dessa lista. Isso mostra o quão difícil está a situação do mercado imobiliário americano, diferentemente do brasileiro, que nem entra aqui nessa lista dos 30 países com maiores indícios de bolha imobiliária do mundo. Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, pessoal. Mais uma vez eu pedi para você se inscrever no canal, deixar uma curtida aqui nesse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bastante útil para elas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.